Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei que és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. O tema de vocês está falando que nós somos reflexo, na verdade não é uma pergunta. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração é: será que eu e você temos refletido o que nós realmente somos? Será que a nossa preocupação está sendo refletir aquilo que Deus quer? A essência de Deus nas nossas vidas? Ou nós estamos perdidas nesse mundo que nos cobra se a gente não é bem-sucedida, que nos cobra se a gente não tem um corpo ideal, que nos cobra se a gente também não, com todos os afazeres, ainda não cuida bem de casa, não cuida bem dos filhos? O Senhor te chamou para quê? Qual é a sua identidade diante de Deus? Que tipo de mulher eu e você temos refletido para as pessoas? Porque refletir para as pessoas é muito fácil. Mas o que dói é quando a gente chega em casa e você se depara diante do seu espelho e você olha no fundo dos seus próprios olhos e você não se reconhece. E o Senhor Jesus me trouxe aqui nessa noite. E isso foi muito claro para mim, que hoje é uma noite de cura para as nossas almas. Esse chá vai ser um marco na sua vida. E tudo que o diabo tentou distorcer até hoje, Deus está destruindo tudo. E Ele vai nos ensinar a destruir a cada uma dessas barreiras que nós criamos ao longo dos nossos anos. O Senhor Jesus vai nos instruir através da palavra dEle. E a palavra dEle fala em Tiago, que eu quero ler com vocês. Tiago 1. Tiago 1, 23. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo, tá bom? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla
ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Hoje a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Só que aqui em Tiago fala assim, que se a gente ouve a palavra e não põe em prática aquilo que a gente ouve, que a gente aprende, é a mesma coisa da gente ir na frente do espelho. Talvez se eu tivesse colocado essa roupa do lado avesso, eu chegar aqui na frente do espelho, ver que ela está do lado avesso, ver que ela está errada, mas eu sair daqui e não querer mudar. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, ele vai falar, e não é por causa de mim, de jeito nenhum. É por causa da misericórdia dele que usa as nossas vidas. Mas se você não estiver disposta a mudar, é a mesma coisa de você se olhar no espelho, ver que está algo errado em você, está com a roupa torta. Você já foi na frente do espelho quando a gente acorda, né? Vamos nessa parte, que a gente acorda bem bonita, né? Arruma os cabelinhos, aí quando vai, acorda, aí você vê que a chapinha não ficou tão boa, né? Aí tá meio armadinho, aí tem as ramelinhas no olho. Aí você acorda, olha, nossa, eu tô horrorosa, e sai assim mesmo? Não, não sai. A gente vai lá e dá uma ajeitadinha, lava o rosto, dá uma ajeitada, prende o cabelo, né? Se não tem jeito, vai ter que prender, né? Prende o cabelo, aí eu mudei. Eu não vou sair, eu vi que não tá bom. Eu preciso mudar. Tem como eu me apresentar desse jeito para as pessoas? Imagina chegar no mercado, eles prendem você lá, irmã. Fala, saiu uma louquinha aí, vamos prender. A gente não quer se apresentar mal. Mas a gente faz isso com a nossa aparência e a gente não se importa de fazer isso com o nosso interior. Deus fala através da palavra dele, nos corrige, nos confronta, falando dos nossos erros. A gente sabe que está errada, sabe que precisa mudar, mas a gente não... Quando se trata das coisas de Deus, a gente fala, hoje eu não quero. Hoje eu não estou afim. Deus é misericordioso mesmo, né? Outro dia eu peço perdão e eu continuo assim. Tudo que você vai ouvir vem de Deus. Mas se você não quiser colocar em prática, nada vai mudar na sua vida. Mas eu sei que se você saiu da sua casa numa noite chuvosa dessa, é porque você veio para ser alimentado dessa palavra, que nos fortalece a cada dia e que nos põe em pé todos os dias para vencermos cada desafio que vai aparecendo. E você sabia que a Bíblia fala disso? Em Mateus 23 e 27. Vamos ler lá? Eu quero que você leia, até para você marcar, para depois você ler novamente com calma na sua casa, que eu sei que Deus vai falar mais coisas ainda no teu coração, no seu particular que você tem. E lá em Mateus 23, no versículo 27, Jesus está falando com os escribas e ele fala assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados. Sepulcro é sepulcro mesmo, quando é onde enterravam as pessoas. E caiados é um cal, sabe? Quando passa cal, quando a gente agora não tem mais isso, mas quando meu pai antes, lá em Barbacena, quando não tinha dinheiro para comprar tinta, ele dava uma mãozinha de cal, né? Aí quando vai receber uma visita, precisa de, né? No final de ano, no Natal, dava uma passada de cal assim, aí ficava aparentemente bonito. Mas não podia chover no Natal, que daí estragava tudo, né? Então é isso, sepulcro e caiado é isso. Que por fora realmente parecem formosos, iguais essas mulheres. Mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Por fora está até bonito,
Está até bem apresentado. Meu Deus do céu. Como é bonito. Mas por dentro existem coisas secas, existem coisas mortas. Este é o sepulcro caiado. E Jesus está falando que... Ele estava falando para fariseus, para os homens aqui, para alguns homens. Ele está falando assim, vocês estão falando, vocês se colocam numa posição de superioridade, mas na verdade vocês não são nada não. Porque eu conheço o interior de vocês. Por fora vocês estão mostrando que vocês podem alguma coisa, que vocês são alguma coisa, mas eu sei o que vocês têm por dentro. E o Senhor falou para mim que muitas viriam aqui hoje. E até você tem tentado disfarçar o seu exterior. Disfarçado para a sua família, disfarçar para os seus amigos, disfarçar na sua igreja, que está tudo bem, na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. Mas por dentro... tem situações secas, situações mortas, que Deus precisa arrancar, que Deus precisa tratar. Porque você é um templo do Espírito Santo. E neste templo habita o Espírito Santo, e Ele é vida, Ele é alegria, Ele é paz, Ele é gozo, Ele é tudo de bom, e nada de tristeza. E o Senhor Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Que Ele não nos quer mais como sepulcro caiado. Não quer mais uma aparência bonitinha. Você não precisa disfarçar nada. A gente tem que aprender que todas nós somos limitadas. O problema é que foi se passando os anos, as décadas... e foram embutindo na cabeça, a mulher é forte, a mulher é forte. Eu não acho que a mulher é forte. Vista por mim. A mulher não é forte. A mulher, ela é resistente. A mulher, ela é frágil. A gente precisa ser cuidada, a gente precisa ser aparada. A gente não tem que empurrar a geladeira para limpar. O marido a gente tem que empurrar, a gente vai lá e limpa. A gente não tem que fazer o serviço bravo. O de força é o meu marido que tem que fazer. Eu faço a parte mais delicada. Você é delicada. Você é resistente. Porque para quem tem um filho de parto natural tem que ser muito resistente, né, queridas? Eu não quis arriscar, né? Porque a estrutura aqui não comportava, né? Comportava nem um bebê, quanto mais um parto natural, né? Quase que me trocaram na mesa, né? Levaram eu e deixaram a criança. Mas porque nós somos assim. Deus nos fez assim. E eu queria falar isso para vocês, antes da gente entrar no tema que a pastora me passou. Vamos ler lá em Gênesis 2? E vamos entender o porquê que Deus criou a mulher? A gente precisa entender. Para saber quem nós somos, para parar com dúvida na nossa identidade, a gente precisa saber quem nós somos. Em Gênesis 2, 18, fala assim, ó, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Essa é a primeira parte. Tá vendo por que Deus criou você? Tá vendo por que Deus nos criou, mulheres? Porque não é bom. Deus viu, todos os animaizinhos tinham um parzinho lá, era bonitinho, era harmonioso. E o Adão estava sozinho lá, de alegre. E aí Deus olhou aquilo e ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Por isso que ele criou a gente. E consegue se viver sozinho? Claro que consegue. É possível? É possível. Mas não é bom. E a palavra de Deus fala que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se não é bom, então não faz parte do trio lá de bom, perfeito e agradável, então eu não quero para a minha vida.
E a palavra de Deus em Eclesiastes 4:9 fala assim que é melhor ser dois do que um só. Porque se um cair, o outro levanta. Porque não é bom viver sozinho. Deus não nos criou para ser sozinha. Mas a ideia principal de não é bom que o homem esteja só, foi na família. Por isso que eu e você, por isso que Deus criou a gente, mulheres. Olha que privilégio. Estava tudo criadinho, dele falou, não, mas não está bom o negócio, vou criar mulher, aí fica bom. E o diabo toda hora quer deturpar essa imagem da mulher, né? Que a mulher não é tão útil assim, que a mulher é assim, sabe, o tempo todo. E eu não quero ficar dando ibope para isso. Porque eu sei o porquê que Deus me criou. Eu sei o porquê que Ele me chamou. E a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Porque só assim a gente não vai permitir que Satanás venha atacar a nossa mente. Em Romanos fala que nós temos que nos apresentar como sacrifícios vivos. E nós temos que transformar a nossa mente. Tem que ter mente transformada. Antes de conhecer a Cristo, você pensava de um jeito. Você talvez até veio de um histórico de desvalorização de mulher na sua família. Mas o Senhor Jesus, Ele te valoriza. O Senhor Jesus, Ele criou você porque Ele viu que não estava bom o homem sozinho. Não estava bom. Não é bom. Então eu vou criar algo bom, bonito e barato. Barato não, né? Porque mulher é caro pra caramba. E aí a gente entende o porquê que Deus criou a mulher. Porque não era bom. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele continua o versículo e fala lá, põe lá para mim, por favor, o mesmo versículo, Gênesis 2:18. E ele fala assim, far-lhe-ei uma adjuntora. E aí ele coloca a definição da mulher. E é aqui que a gente se perde. É aqui que a gente dançou, viu, gente? Já vou falar real para vocês já. Aqui tá, na minha versão tá ajudadora, auxiliadora. E aqui está ajudadora, tem versões que está escrito adjutora, que é tudo a mesma coisa. Quando Deus nos formou, quando Deus nos criou, Ele já estabeleceu uma definição para nós. Ele já estabeleceu o que nós seríamos, para que a gente estava sendo criado. Para ser ajudadora. Ah, mas então você está falando que eu não posso trabalhar? Ah, então você está falando que eu não posso? Claro que pode. Eu trabalhei 15 anos no colégio. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda namorava com o pastor Sandro. Então, eu casei lá, tive as minhas filhas, não lá no colégio, vocês estão entendendo, né? No período que eu, no período que eu trabalhava. Então, tudo aconteceu lá. Eu fiquei 15 anos lá. E aí, quando eu conquistei a minha casa, eu estava trabalhando lá. Então, assim, eu fui muito feliz nesse período que eu trabalhei. Eu fui muito realizada. E aí, até hoje eu encontro com pessoas e falo assim, você já está trabalhando? Porque, assim, hoje não é normal uma mulher não trabalhar, né? Parece que não é normal mais. Antes era tão natural, né? E aí foi deturpando a imagem da mulher dentro de casa. E ficou tão deturpado que parece agora loucura uma mulher que não trabalha mais. E loucura maior ainda uma pessoa como eu que está feliz de não trabalhar. Mas as pessoas falam, mas você está gostando de ficar na sua casa? Estou gostando de ficar na minha casa. Porque eu nunca fiquei, né? Eu nunca cuidei das minhas filhas. Não que eu largava, né, gente? Mas eu nunca, né, fiquei só na minha casa. Então eu estou adorando isso. Porque eu nunca tive isso. Eu nunca pude cuidar da minha casa. E as pessoas olham para mim e falam assim, mas você não quer trabalhar? Não, não quero. Eu quero fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus for que eu volte a trabalhar, eu vou voltar a trabalhar. Se a vontade de Deus é que eu fique na minha casa, cuidando do meu marido, da minha casa, das minhas filhas e do nosso ministério, é isso que eu vou fazer. Eu não estou aqui, mas eu já fiquei muito frustrada, já chorei, já bati cabeça, já fiquei perguntando, indagando a Deus o porquê. E Deus não me respondeu nada, porque Ele também não tem obrigação de responder. É assim, pronto, acabou.
Quer aceitar, aceita, não quer, né? Paciência. E eu entendi, falei, quer saber? Eu quero agradar a Deus. O que adianta ficar agradando pessoas? Aonde que pessoas vão me levar? A lugar nenhum. Agora, quando eu me preocupo em agradar a Deus, aí sim as coisas começam a acontecer na minha vida. Eu não posso fazer o caminho inverso, porque o caminho inverso é errado. E quando a gente começa errado, a gente vai ter que voltar, consertar e começar tudo de novo. E é muito mais complicado reformar do que construir, né? E essa imagem da mulher auxiliadora, ajudadora, ela ficou muito deturpada. Porque hoje a sociedade vê uma mulher assim como um capacho, como uma mulher inútil. Como que uma pessoa vai ficar só dentro de casa, cuidando de casa? Como que uma pessoa vai aceitar tudo que vai comprar, tem que pedir para o marido, tudo tem que... Não, se o marido não comprar, não... Meu Deus do céu, e qual que é o problema disso, né, minha gente? Você tem que estar feliz. O que Deus quer para mim e para a sua vida é que nós sejamos felizes. E essas 3 mulheres que eu apresentei para vocês aqui, não são mulheres felizes. E o problema não é ser bem-sucedida como a primeira foi. O problema não é cuidar bem do corpo, que a gente tem sim que cuidar, não tem que viver em função disso. O problema não é isso. O problema não é a dona de casa. O problema é que nenhuma delas se identifica naquilo que está fazendo. E o Senhor Jesus, Ele não quer isso para mim e para você. Ele quer sim que você realize os projetos dEle, os planos dEle. Mas dentro desse plano que o Senhor tem estabelecido para você, no meio de tudo isso estão os seus sonhos a serem realizados. O problema é que a gente começou a inverter o nosso papel. A gente não tem problema nenhum a gente trabalhar fora. O problema é a gente querer ser aquilo que Deus não determinou que a gente seja. O Senhor nos criou para ser adjuntora, para ser auxiliadora, para ajudar, para apoiar e não para mandar. Muitas mulheres que exercem cargos de muita pressão, de ser a chefe maior, eu vi uma reportagem no Fantástico até. A grande maioria delas fala assim, eu queria poder ficar na minha casa. Porque é puxado, não é que não pode fazer, dá para fazer, pode fazer. Mas isso vai trazer uma carga que você não precisava suportar. Quantas mulheres assumem responsabilidades dentro da casa? Tem algum problema você ajudar na sua casa? Claro que não tem, tem que ajudar. Se você trabalha fora, tem que ajudar o seu esposo, tem que ter sabedoria. A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E se você trabalha fora, você tem sim que ajudar. Mas quantas mulheres às vezes ganham mais que o marido e se acham no direito de ser o sacerdote da casa por causa disso? E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Não foi para isso que Deus nos chamou. E todas as vezes que a gente tenta inverter a ordem que Deus estabeleceu, a gente sofre. A gente sofre fisicamente, a gente sofre emocionalmente. E as pessoas que menos deveriam sofrer, as pessoas que mais estão nos ajudando, que mais nos amam, que mais nos apoiam, que é a nossa família, são as que mais sofrem por causa dessa falta de identidade, por essa falta de equilíbrio na nossa vida. Mas a mulher, ela é muito determinada, isso é da mulher. Como eu trabalhei com crianças, a gente estuda muito o desenvolvimento da criança. E a gente vê o quanto que é diferente o desenvolvimento do menino, dos meninos e das meninas. Os meninos vão para a área lógica. E como eles são sossegados para brincar, né? As crianças. Você vê uma criança... Veja, começa a observar para você ver. Os meninos é uma tranquilidade. Eles brincam com uma bola só.
né? Eles rolam, aí eles caem, eles não batem a cabeça, né? Menino já cai assim, né? Pode reparar. Agora vai ver a menina correndo. A primeira tropeção que vai é a cabeçona que vai no chão. Pá! Chega, voltar assim a cabeça, aí já volta o galão. Aí vai brincar de casinha, você tem que ficar, a gente que é professora, você tem que ficar do lado da criança, porque uma boneca pode voar para o outro lado, de repente. Mulher é intensa, a mulher. Tudo que vai fazer, a mulher coloca uma carga emocional em cima daquilo, que se não tiver um equilíbrio, se não tiver o Espírito Santo de Deus, é um perigo. Mulher é assim. E Deus nos fez assim. E a gente não tem que ter vergonha de ser assim. Mas a gente tem que pedir sabedoria para Deus. Em Tiago também fala que se a gente não tem sabedoria, a gente tem que pedir para Deus. Porque Ele dá assim, ó, liberadamente. É tranquilo para Deus dar sabedoria. É só pedir. Então a gente não tem desculpa para não fazer ou fazer errado. Porque nós temos o nosso manual, que é a palavra de Deus, é o manual do fabricante. Se eu e você somos criaturas de Deus, aquele ali é o nosso manual. Como a televisão tem um manual para aprender a ligar, como tudo que você compra tem um manual para a gente seguir, para ligar, para a gente não perder o produto. E Deus fez esse manual aqui para mim e para você. Para que Ele não perca o produto também, que sou eu e você. Amém? Vamos lá em 2 Coríntios 3. Que é o tema que Deus colocou no coração da pastora Cida. É o 3 e o 18. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18. Fala assim, ó. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A mesma imagem. O diabo quer que você viva uma mentira. Ah, fala que está tudo bem. Ah, ninguém tem que saber da sua vida. Para isso que existe igreja. Deus não criou à toa. E o diabo, de pouquinho em pouquinho, ele vem minando as coisas dele para destruir aquilo que Deus criou. Para isso que existe um grupo maravilhoso na sua igreja, chamado Espaço Mulher. E Deus tem levantado pastores e pastoras para cuidar de mim e de você. Você pensa que eu também não fico triste? Você pensa que também eu não tenho problema e às vezes eu tento resolver da minha maneira e o meu problema é que assim, eu não consigo disfarçar. No meu rosto você já percebe que eu não estou legal. Quem me conhece sabe que eu sou assim, eu não consigo disfarçar. Se a pessoa fala assim, tá tudo bem, era só o que eu queria para... Tá bem, era só o que eu precisava, é a palavra-chave. Para eu desabar na frente da pessoa. E é de qualquer uma, viu? Eu sou dessas, né? Se a pessoa perguntar, eu já estou desabando. E aconteceu algo muito interessante quando eu fui no primeiro encontro de casais daqui da igreja. A gente fazia 1 ano que nós estávamos nesse ministério e aí teve a oportunidade de ir no encontro de casais. E aí eu fui para o encontro de casais falando assim, ai meu Deus do céu, eu vou chegar lá e vou ouvir, eu vou pagar para ouvir que eu tenho que lavar, passar, cozinhar, mesmo que eu trabalhe fora. Que eu tenho que ser submissa ao meu marido, porque isso é um mandamento. Eu já fui assim, rezando o Pai Nosso dentro do carro. Sabe aquelas histórias que a mãe da gente fala? Eu fui assim, totalmente armada. E quando chegou lá, sabe quando esses filmes que recebe rasteira assim, que a pessoa cai de costas assim? Essa sou eu no encontro de casais. Não que alguém me deu uma rasteira, tá? É porque Deus me confrontou de uma tal forma ali. E Deus tratou do meu casamento de uma maneira tão linda e de uma forma que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E lá no encontro de casais, o Senhor usou uma pessoa dentro da piscina para me alertar.
Eu estou falando isso para vocês porque às vezes vocês olham para nós, pastores, e idealizam uma pessoa totalmente perfeita, que não tem falhas. A gente tem falhas. Só que nós temos aprendido com Deus a não segurar essa bronca sozinho, porque senão a gente adoece. Foi para isso que Deus levantou homens e mulheres, amigos colocados ao seu lado para te ajudar. E a gente fica guardando, e a gente fica igual o sepulcro caiado de Mateus 23. Por fora está até bonitinho, mas por dentro tem um monte de coisa seca, de falas que foram ditas, de que você não presta, de que você não é bonita, de que você não é a mulher perfeita, de que você não cozinha igual a sua mãe. Porque às vezes, cada um, o diabo sabe como atingir cada uma, né? Se falar isso para mim, não vou me ofender mesmo. Se o pastor Sandro falar para mim assim, viu? Olha, a minha mãe faz essa comidinha. Eu vou concordar com ele, porque a comida da minha sogra é uma delícia. Não me ofende, né? Não me ofende. Agora, se ele falar para mim que eu não sou um mulherão, isso me ofende, porque eu quero ser um mulherão, por mais que eu não seja, né? Já está curado isso em mim também, que isso era uma frustração minha, que eu olhava para mim. Você vê como que é? Você vê como que é as coisas? Eu olhava para mim e falei, meu Deus, como que eu vou ser pastora? Eu falava para o pastor Carlos assim, o senhor é louco de me separar como pastora? Olha as pastoras da sua igreja. Dá uma olhada e veja se eu tenho de perto um perfil parecido com o dela, mas de perto, assim. Coisa rápida. Ele falou, não, você vai ajudar seu marido. Daí ele falou umas palavras bem duras para mim, eu entendi e obedeci. Mas a gente precisa tirar essas coisas que nos fazem mal. Se o seu marido fala alguma coisa para você que te machuca, você não precisa gritar, você não precisa brigar, você não precisa ficar sem falar com ele, você não precisa ir dormir em quarto separado. Não é isso que a Bíblia de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que a gente tem que conversar, a gente tem que sentar. Nós não lemos lá em Eclesiastes que fala que é bom ser dois por causa disso? Hoje eu não estou bem, a Jana vai me ajudar. O que está acontecendo? Como ela já fez comigo. Como Deus preparou pessoas para me orientar. Não, você não está legal. Não é assim. Não fica triste assim, não. Você vai ver, só já vai melhorar. E você dentro da sua casa, você não pode ficar aguardando, porque senão você vai ser um sepulcro caiado. E você vai refletir o quê? Só o externo. E não é isso que Deus quer para você. Porque você vai refletir um externo bom para pessoas que não convivem com você. E para a sua família, que está o tempo todo do seu lado, você vai refletir aquilo quem realmente você é. Uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, uma pessoa triste. E aí você vai refletir em quem você mais ama as coisas ruins que você não tratou. E você não permitiu Deus tratar. Quando Paulo fala nesse versículo da gente refletir, somos transformados de glória em glória. Então as coisas são gradativas. É brilho atrás de brilho. Hoje você vem... Você vai receber algo de Deus, amanhã você vem, você recebe outro dia você vem e é de glória em glória, de vitória em vitória. E quando ele começa no capítulo, ele fala sobre, ele fala assim, viu, vocês precisam de carta de recomendação? Eles falam, ele tá orientando aquele povo, fala, vocês não precisam, porque vocês são a carta. Porque vocês precisam de recomendação de quê? Vocês é que tem que falar, vocês é que tem que ser. Todo o contexto desse capítulo é tentando passar para aquele povo a importância de você refletir quem você é. Você não precisa de uma recomendação para falar. Olha, tá vendo essa pessoa aqui? Olha, era muito legal. Olha, não precisa. Só precisa ser assim pessoas que se escondem atrás de uma aparência. Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, olha, ela é legalzinha, mas não fala isso para ela, minha filha, que você vai ver só o que acontece com você. Não é assim?
Vocês já ouviram alguém falar assim de alguém? Olha, ela é até legalzinha, mas ó, se você falar isso aqui dela, aí acabou. Precisa de ficar recomendando quem você é, quem você deixa de ser. Você tem que ser uma só, você tem que entender qual é a sua identidade diante de Deus, entender o porquê Deus te criou, entender qual a finalidade de Deus ter te criado e ser feliz da maneira que Deus fez você. Do jeito que você é. Fazendo as coisas que você faz. Se você trabalha fora, faça isso com excelência, para que a glória de Deus reflita onde você estiver trabalhando. Se você é uma pessoa que gosta de cuidar do seu corpo, não tem problema nenhum disso. Nenhum mesmo. É bom que faça isso mesmo. Parar de tomar refrigerante, parar de tomar todas essas porcarias que a gente come, para ter uma vida saudável, para ter uma velhice saudável. A gente não quer morrer cedo, mas as coisas que a gente come, pelo amor de Deus, né? Você é o que você come, né? Vai durar quanto tempo comendo que, né? Dá uma refletida na sua alimentação. O que vai acontecer, né? Eu vejo o meu sogro, a minha sogra, eu tenho uma avózinha ainda, e lava roupa e faz alguma coisa. Eu faço uma coisinha de nada, já fica uma canseira que parece que trabalhou a semana inteira. O que é isso? É uma alimentação péssima. Não é nem boa, não é nem ruim, é péssima mesmo. Então a gente tem que se preocupar com essas coisas. Mas isso não é o que vale, não é o que define você. O que define você é o Espírito de Deus que habita em mim e você. É isso que tem que nos definir. Não é o nosso exterior. Não é isso aqui que vale, apesar de ser muito importante. Mas é o que você é por dentro. E aí ele continua falando e ele cita Moisés ali. E aí ele fala assim, que não sejamos como Moisés. Vamos fazer como Moisés. Lá no... Deixa eu ver onde que está aqui, ó. Lá no 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ele estava falando assim, ó. Moisés, ele subia lá no monte, ele falava com Deus. E quando ele tinha esse encontro com Deus, o rosto dele brilhava. Devia ser a coisa mais linda. Era a coisa, mas como se eu estivesse lá, né? A pessoa é quem, né? Então devia ser a coisa mais... Já pensou, né? O pastor Carlos chegar aqui, ou qualquer pessoa que ministrasse aqui, porque a gente tem um tempo com Deus, para ver o que Deus vai falar, e a gente chegasse aqui brilhando. Mas sabe o que Moisés fazia? Ele colocava um véu no rosto dele. Assim, ó. Ele entrava assim na frente das pessoas. Devia ser mais bonito, né, gente, o véu. E falava tudo que Deus tinha para falar para a pessoa com o véu na cabeça. Sabe por quê? Porque ele não queria que aquele povo descobrisse que aquela glória que estava sendo refletida nele era transitória. Se ele não buscasse a presença de Deus de novo, para Deus falar através da vida dele, não ia brilhar rostinho nenhum. Essa era a preocupação dele. Então ele colocava esse véu para que eles olhassem e não ficassem... A preocupação dele era que aquele povo se perdesse. Meu Deus, e se eles descobrirem que eu, o líder deles, eu não tenho essa glória permanente se eu não buscar? E o Senhor Jesus está falando comigo e com você essa noite. Ele não quer a glória em nós, ela é transitória a partir do momento que a gente não tenha sede de buscar isso. Não queira buscar isso incessantemente. E Moisés, ele não estava preocupado, olha a preocupação dele, olha que vaidade. Ele não estava preocupado e falar, meu Deus do céu, eu vou orar, eu vou buscar mais, eu quero ficar brilhando o tempo todo. Eu quero que eles vejam que quando a gente entra na presença de Deus, a glória de Deus é refletida na nossa vida. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado, o que vão pensar de mim quando descobrirem que ao passar dos dias, esse brilhozinho vai apagando. E se eu não correr atrás da presença de Deus, se eu não buscar a presença de Deus, não vai ter brilho no olhar. A preocupação dele era com o que as pessoas iam falar.
A preocupação dele não era o que Deus ia pensar dele. A preocupação dele não era o que eu tenho que fazer para que esse brilho não cesse em mim. E o Senhor Jesus, Ele quer falar comigo e com você nessa noite. A gente precisa parar de se preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim. Nossa, e se descobrirem que eu não sou perfeita? A palavra de Deus fala que quando você confessa o seu pecado diante de Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar. E sabe de outra coisa que Ele faz? Ele lança tudo isso num mar de esquecimento. Já perdeu coisa em mar? Jogar uma aliança no mar lá, você vai mergulhar para achar? Só, não sei o que pode acontecer. É muita sorte a pessoa achar, né? Não acha. É impossível. E é isso que Deus quer falar para mim e para você nessa noite, viu? O que você fez de errado e o que você já confessou para mim, querida, eu já esqueci. Eu não estou lembrando mais. É você que fica toda hora. Mas e eu fiz isso? Mas e eu fiz isso? Mas e se eu, meu Deus, eu fiz isso? Mas e agora? O que vão pensar de mim? Você não tem que estar preocupada com o que as pessoas vão pensar de você. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida com Deus. O que é que Deus vai pensar de mim? Muitas vezes a gente insiste em coisas que não agradam a Deus. Deus está te levando para um caminho e você quer fazer outras coisas. E Deus quer que Deus permite situações para que você enxergue que é esse caminho, é esse rumo que Ele quer que você... E você vai insistir em fazer outras coisas. E aí você vê que não dá certo, eu tento de novo até... E fica nessa canseira. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, antes de ser crucificado, ele ora diante de Deus e fala assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas se todavia, se não tiver jeito mesmo, então que seja feita a tua vontade. E nós temos que falar isso para Jesus todos os dias. É essa oração que nós temos que fazer, acordar e falar para Deus assim: que seja feita a tua vontade. Mas sabe o que Deus às vezes fala comigo e com você? Deus nos olha e fala assim: que seja feita a sua vontade então, né? Deus, mas eu quero. Mas a gente não olha para Deus e fala assim: que seja feita a sua vontade. Eu quero. Mas todavia seja feita a sua vontade. Não é assim. A gente quer ouvir que Deus fale isso para nós. Então tá bom, seja feita a sua vontade. E é aí que a gente se frustra. E é aí que a gente fica triste. E aí é a hora que a gente se machuca. Todas essas representações que eu fiz aqui com você, eu quero que você fique muito claro isso para você. Eu não estou questionando nenhuma mulher que trabalha fora. Eu já trabalhei. Hoje eu estou em outro momento na minha vida e estou muito feliz. Hoje eu estou com um avental. E estou muito feliz e realizada com o meu avental. O problema não é o que você faz. O problema é se você está feliz. E principalmente, se aquilo que você está fazendo está agradando a Deus. Porque os nossos sonhos, eles estão camuflados dentro dos projetos de Deus. Sabe quando você vai realizar o seu sonho? Quando você parar de querer fazer as coisas à sua maneira e falar assim: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu quero que a partir de hoje a minha vida seja conduzida através da sua vontade. Eu não quero refletir aquilo que eu acho que é legal. Eu não quero que as pessoas vejam em mim só uma mulher de sucesso, uma profissional de sucesso. Eu quero que as pessoas vejam em mim que eu sou uma profissional de sucesso, que eu sou uma mulher de Deus, que eu sou uma mãe zelosa, que eu sou uma mulher sábia e que eu sou a sua serva.
E que tudo que eu queira fazer, tudo que eu vier a fazer, que eu venha colocar sempre essa oração diante de Deus. Deus, faça a tua vontade na minha vida. Porque por causa do Espírito de Deus, aqui ele tinha que entrar na presença de Deus, Moisés tinha que entrar na presença de Deus, e lá ele saía com o rosto brilhando. Isso era transitório porque era através dele. As pessoas sabiam que Deus tinha para elas por causa desses líderes, dos sacerdotes. Era eles que se transmitiam. Quando Jesus morreu por nós naquela cruz e pagou o preço por mim e por você, Ele sofreu, Ele morreu por amor a mim e a você, mesmo que a gente não merecesse. Ele fez isso por amor, para que hoje você tivesse uma vida plena, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida realizada em todas as áreas da sua vida. Porque só sendo realizado em todas as áreas da vida, você vai refletir a essência de Deus. Porque Deus é alegria, Deus é paz, Deus é amor. E quando você não está realizada por dentro, quando você reflete só o seu exterior, as suas atitudes vão ferir pessoas. E pode ter certeza que são as pessoas que menos tinham necessidade de sofrer, são as que mais sofrem. Que é o seu marido, que é o seu filho, que é sua mãe, que é o seu pai, que são as pessoas que estão perto de você. E quando Jesus, ele morreu, e ele voltou a Deus, ele ressuscitou, e ele fala para os discípulos assim, eu vou, mas vai ficar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito fala nesse verso, depois vocês leem o capítulo 3 todinho de 2 Coríntios. E ele fala assim, esse Espírito não é transitório. Quando você ergue a sua mão e aceita Jesus, ele habita em você. Então você não precisa colocar nenhum lenço, se escondendo atrás de coisas, se escondendo atrás de aparência, se escondendo atrás de profissões, se escondendo atrás de nomenclaturas. Você não precisa mais disso, porque o Espírito Santo habita em você e Ele te conhece da maneira que você é. E a palavra de Deus fala que você não precisa, se a gente falar que a gente não peca, a gente é mentiroso, porque a gente peca. Mas a gente tem um advogado. A gente tem um advogado 24 horas. Sabe o que é ter um advogado? Eu nunca passei por nenhuma situação que precisasse de um advogado. Mas quando a gente assiste um filme que vai alguma pessoa presa, e aí a pessoa presa fala assim, eu só falo na presença do meu advogado. Quando o diabo vier te atormentar na mente, ficar com conversa, atormentando você, falando que você não é, que você não pode, que você não consegue, você fala assim, viu? Fala com o meu advogado. Eu tenho um advogado, eu não preciso de falar nada, eu tenho um advogado. Porque quando o advogado chega lá na presença do delegado, o preso não fala mais. O cara que mais apronta, faz tudo de errado, ele não precisa falar por quê? Porque ele tem um advogado. Quando o diabo quiser te atormentar e me atormentar, sabe o que a gente tem que falar? Espera um pouquinho, vou chamar meu advogado. Deus, eu entrego essa situação aqui. Eu não vou resolver, porque eu tenho um advogado. E aproveite, querido, porque o advogado, ele te defende. Se você fizer algo errado, você tem um advogado, corra diante dele e fala para ele advogar a sua causa. Porque vai chegar um dia que esse advogado vai se tornar um juiz. E aí ele não vai te defender mais, ele vai te julgar. E aí vai ser mais difícil. Aproveite isso agora. Não permita que o diabo te esconda atrás de situações. Reflita a glória de Deus.
que nós temos, que nós conquistamos através da morte de Jesus na cruz, através do Espírito Santo dele. O Espírito Santo mora em mim, mora em você, e por causa disso, nós refletimos a glória do Senhor. A gente pode refletir, mas o diabo, ele quer camuflar isso. Ele quer colocar um lenço em você para que as pessoas não vejam que apesar de você errar, você tem a glória de Deus dentro de você. E você sim reflete a glória de Jesus que há em você. Fique em pé no seu lugar um pouquinho. E eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração nesse momento. E entregasse a Deus agora. Eu não sei se algumas de vocês se encaixaram nesses 3 perfis que eu apresentei. Mas talvez você está aqui com o seu coração aflito, com o seu coração machucado por outras coisas que te falaram. E você não se sente valorizada. E você acha assim que você não reflete nada de Deus. Talvez você esteja pensando como eu pensei um dia, que como que as pessoas vão me enxergar como uma mulher de Deus? As pessoas nunca vão me enxergar desse jeito. E a partir do momento que eu entreguei a minha ansiedade nas mãos de Deus, e eu permiti que o Senhor entrasse na minha vida e me curasse as minhas emoções, curasse os meus sentimentos, eu pude perceber o quanto Deus me ama, e o quanto Deus é capaz, e quanto Deus gosta de me usar, da maneira que Ele me usa. Eu tinha vergonha de ser quem eu era, eu tinha vergonha de pregar da maneira que eu prego, brincando, fazendo coisas, trazendo objetos. Mas Deus falou para mim: é assim que eu te uso, é assim que eu quero te usar, é assim que eu te fiz. E Deus está falando para você: é assim que eu te fiz. Foi para isso que eu te formei. Você faz parte dos meus planos. Você faz parte dos meus sonhos. O Senhor Jesus te ama. E o Senhor Jesus te chamou para dar frutos. Você está arraigado nessa videira que é Jesus. E é impossível estar junto dessa videira e não produzir frutos bons. Não permita mais que o diabo roube de você a alegria de ser uma mulher de Deus, de ser uma profissional bem-sucedida e de Deus, de ser uma dona de casa feliz e mulher de Deus, de ser uma pessoa fitness que gosta de cuidar da aparência e mesmo assim ser uma mulher de Deus, que reflete o Espírito de Deus. Senhor meu Deus, nós estamos diante de Ti, Jesus, com o nosso coração aberto, Deus, porque o Senhor precisa curar áreas das nossas vidas, Senhor Jesus. O Senhor é quem sabe, o Senhor é quem nos fez, o Senhor é quem nos conhece. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha entrar em nosso coração nessa noite. E se existe ainda em nós alguma área, Deus, que não foi tratada, Deus, que o Senhor venha curar. E nós damos uma ordem hoje a Satanás, que você não tem mais poder de agir na nossa mente. Nós somos mulheres de Deus, separadas para fazer a obra de Deus, aonde quer que nós estejamos, seja na empresa, seja na academia, seja na nossa casa. Nós somos mulheres de Deus e nós refletimos a glória de Deus, porque quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Deus. Santo é o Teu nome, Jesus.
E eu quero convidar você a cantar esse refrão. Que ele fala assim: eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. A gente não precisa de mais nada. O diabo acha que, coloca na nossa mente que a gente precisa de um carro para ser feliz. Você precisa de trocar seu celular de novo para ser feliz. Não, a gente precisa de Deus. A gente precisa ser cheia de Deus. Porque só sendo cheia de Deus, só refletindo a glória de Deus, nós seremos realizadas. Nenhuma profissão, nenhum bem, nada material vai nos trazer realizações. O que nos realiza, o que nos torna felizes, o que nos faz mulheres de Deus realizadas, é ser cheias de Deus e refletir a glória de Deus. Não permita mais se olhar no espelho e falar assim: não, eu sou uma mulher de Deus e eu reflito sim a glória de Deus. E se você cometer algo que não agradou a Deus, você logo identificar que não é, peça perdão a Deus, começa de novo. Não se prostre, não fique rendida às situações, se renda a Deus. Esse louvor eu gosto muito dele. Quando render-se, pode até ter a definição de se prostrar, de se curvar, mas a definição principal de render-se é ser submisso. Então quando eu falo, eu me rendo aos teus pés, eu estou falando assim: Deus, eu sou submissa à sua vontade. Eu estou falando para Deus assim: seja feita a tua vontade na minha vida. Vamos cantar ele? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos... Cante isso pro Senhor Jesus. Eu me lanço aos refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Fale isso pro Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Com minhas dores, com minhas